A situação do Brasil melhora muito, né? Tem-se a impressão que não, mas a sociedade brasileira, a corrupção no Brasil é um problema que hoje está muito mais focado. E por quê? Porque, antes de mais nada, porque os mecanismos de fiscalia, de controle e os mecanismos repressivos hoje são infinitamente mais eficazes do que eram há 20 ou 30 anos, né? Então, a verdadeira festa que havia antigamente, hoje é muito mais difícil de acontecer. Eu poderia te dar um exemplo, ver se isso te é familiar na história, os anões do orçamento. Não sei se você chegou a ouvir falar disso, mas os anões do orçamento foi um caso espetacular de corrupção que nós tivemos no nosso Congresso Nacional, pois este tipo de ocorrência no Brasil não pode acontecer mais, né? Esse tipo de fraude orçamentária no Brasil não pode acontecer mais por conta de repressão institucionalmente estabelecida. Então, você teve depois o caso dos sanguessugas, que já é infinitamente menor, e hoje você não teria nem anões do orçamento, nem sanguessuga. Por quê? Porque houve um aperfeiçoamento da repressão. Então, claro, você poderá dizer, o aperfeiçoamento da repressão é uma forma progressivamente eficaz de isolar o fenômeno da corrupção e diminuí-lo. É uma maneira de enxergar o problema. Haveria uma outra maneira de enxergar o problema. É você diminuir ou eliminar a corrupção numa sociedade que não tem controle. E você vai dizer, o senhor é louco. Não. Bastaria que cada um tivesse uma consciência moral suficientemente desenvolvida para não atentar contra o coletivo a partir de vantagens pessoais cogitadas. Não é muito difícil entender isso. No fundo, todo mundo sabe muito bem do que se trata. Não pegar o que não é seu, por exemplo, né? Não transformar em privado um patrimônio que é público. Não é muito difícil. Quem faz isso sabe exatamente que não deve fazer isso. Portanto, você tem uma maneira de controlar que é reprimindo e você tem uma outra maneira de controlar que é justamente não reprimindo, que é, digamos, o investimento numa educação moral, numa formação moral. Então, quando, de certa maneira, dentro dessa universidade, você tem cursos de ética em tudo que é canto, né? O que é que, de certa forma, se espera num curso de ética? Entre outras coisas, que o professor consiga oferecer subsídios cognitivos de conhecimento para que o aluno tenha condições de deliberação moral finas, né? E, por isso, digamos, alinhadas com N critérios que ele aprende ao longo do curso. Então, quer dizer, aqui eu tenho a impressão que nós chegamos num ponto interessante, né, do nosso curso. Por quê? Porque, de certa maneira, a gente percebe o quanto, né, o coração do nosso problema é um coração reflexivo, né? Um coração reflexivo. Quer dizer, isso, lamentavelmente, não é explorado pelo senso comum. Fala-se muito da importância da ética. No entanto, lamentavelmente, quem fala da importância da ética não tem condições de perceber que a ética pressupõe competência reflexiva, pressupõe repertório, né? Pressupõe domínio, né, de certos princípios que são da esfera do pensamento, da formação escolar e intelectual. Então, ora, se você tem uma... Aqui eu não tenho medo de radicalizar. Se você tem uma sociedade que é uma sociedade... as crianças brasileiras vão competir com as crianças do mundo inteiro em Olimpíada de Matemática, né? Então, tem 157 concorrentes, a gente fica em 130, 140, né? Vamos competir agora em formação da língua-mãe, então a gente fica em 130, 140, não consegue chegar entre os 100 primeiros em ranking nenhum. Ora, por que cargas d'água na questão da formação moral, que é intelectiva, que é reflexiva, que é de ponderação abstrata, que é filosófica, a gente deveria estar bem formado? Eu não sei por quê, né? Se nossas escolas são pífias,
públicas e privadas, se o ensino da filosofia é pobre, toscamente apresentado, por que cargas d'água deveríamos esperar grandes performances de reflexão na hora de deliberar o que fazer da vida, na hora de assumir um cargo público? Por quê? Por que poderíamos esperar resultado melhor? Então, nós estamos, em termos de reflexão ética, no mesmo posicionamento do ranking que estamos em qualquer outra disciplina. Não há nenhum mistério nisso. Temos uma formação escolar nauseabunda, porca, infame, triste. E, portanto, isso tem consequências em tudo que é campo da reflexão e do conhecimento. Eu diria até que, se eu pudesse apostar, estamos pior em abstração em humanas do que em física e química, etc. Porque, bem ou mal, física e química cai no vestibular, os caras aprendem 2 ou 3 coisas e tal, né? Bem ou mal, se safa, mas na hora de investigar o que as pessoas têm a dizer sobre questões de abstração, questões afinadas à discussão moral, evidentemente não há por que esperar um resultado mais positivo, né? Porque ética é pensamento sobre a vida, mas é pensamento. E aí enrosca, né? Aí enrosca, é só você sair na rua, enrosca, né? Não adianta tampar o sol com a peneira.